os anos nós seguimos, segundo o costume da igreja e a disciplina da própria liturgia da igreja, um evangelista específico nos domingos do tempo comum. Este ano, vocês têm ouvido dizer, é São Marcos, nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, que é aquele que nos guia ao longo de todos esses domingos do tempo comum. E comum, na liturgia da igreja, não quer dizer sem importância ou de menor importância. O tempo comum nos fala da vida pública de Jesus. O Papa João Paulo II, há mais de 15 anos, teve uma ideia muito interessante, inspirada por Deus, de acrescentar aos mistérios celebrados no Rosário, quando rezamos a Virgem Maria, os mistérios da luz. Vocês se lembram deles, né? Quem se lembra do primeiro? Qual que é o primeiro mistério da luz? Batismo de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus? Ali nós temos a inauguração do ministério público de Jesus. Até então nós não sabíamos o que ele fazia. Ele estava lá em Nazaré, na sua cidade, vivendo como filho de Maria, de José, entre seus primos, aqui descritos nessa leitura como seus irmãos, são seus primos, com as pessoas da cidade, aquela pequena cidade, insignificante para o tempo. Até então ele vivia aquela vida, anônima, simples, um pobre trabalhador. E o seu ministério público é recordado pelos evangelistas a partir do seu batismo. O segundo mistério? Autorrevelação de Jesus Cristo. Bodas de Caná. Nossa, está bem certinho. Autorrevelação de Jesus Cristo nas bodas de Caná. Eu não vou falar mais. Não, pode falar, por favor. Continue, nos corrija. O primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de São João. Esse é o ministério público de Jesus. Nós vamos sabendo quem é ele. Progressivamente vamos aprendendo. No terceiro mistério? Pode falar. Vai, Paulo. Muita gente fala. Anúncio do reino de Deus e chamar de Jesus conversão. Anúncio do reino de Deus. Não tem mais, né? Chamada conversão. Esse é o centro da pregação de Jesus. O anúncio do reino dos céus. Se vemos tudo o que Jesus diz, inclusive muitas das parábolas que ele conta, os seus ensinamentos, ele fala: o reino de Deus é como, ou o reino de Deus está entre vós. Eu vim trazer o reino, ainda não ele está, mas está conosco. O reino dos céus é o centro da vida e da pregação de Jesus. Está lá no terceiro mistério. No quarto mistério, da luz, a transfiguração de Jesus. A glória que nos espera é revelada aos discípulos que estão com Jesus. Pedro, Tiago e João sobem no morro, no monte, e vem a glória de Cristo. É a vida pública de Jesus. E o quinto mistério da luz, a instituição da Eucaristia, o centro da vida sacramental, de fé da igreja e das nossas vidas. Daqui temos força, guia, instrução, tudo para vivermos as nossas vidas. Nós não vimos até aqui todos os domingos para cumprir um preceito simplesmente, mas porque daqui tiramos força da fonte. Precisamos dessa água. Essa é a fonte, o cume da liturgia da igreja, da vida da igreja, a Sagrada Eucaristia, que nós celebramos em comunidade. A vida pública de Jesus foi instituída pelo Papa João Paulo II nesses mistérios. Porque antes celebrávamos somente os mistérios gozosos, nascimento de Jesus e tudo que está ao redor do nascimento, da infância de Jesus. Pulávamos a vida pública para celebrar a dor de Jesus, o mistério da paixão, morte e ressurreição. O primeiro mistério se relaciona ao tempo do Natal. Segundo os mistérios da dor, a paixão, a quaresma, a ressurreição, a paixão, a quaresma e a Semana Santa. E os terceiros tipos de mistérios, né, que tínhamos no terço, eram os gloriosos, que era a ressurreição de Jesus, etc., que celebramos no tempo pascal. Mas o Papa pensou, não, o tempo comum é muito importante, precisamos nos lembrar que o centro da pregação de Cristo é aquilo que nós precisamos compreender para viver a nossa vida. O discípulo é aquele que segue Jesus ao longo da sua caminhada. Para chegarmos no fim, na glória, a cruz e a ressurreição, é preciso viver nossas vidas. E é caminhando com Ele, ao longo do tempo comum, que aprendemos quem é Ele. Podemos faltar nos domingos do tempo comum? Não. Somente quem ali participa sabe o que significa ser discípulo de Jesus e o que precisamos fazer.
Há 2 semanas nós temos ouvido Jesus falar sobre fé. Vocês se lembram do Evangelho do 12º domingo do tempo comum? Não sei se vocês se lembram, mas eles estavam numa tormenta, dentro de um barco, atravessando o mar da Galileia, aquele grande lago, e eles estão apavorados. Jesus acalma o mar e ele pergunta para eles: vocês são tão medrosos, por quê? Por que vocês têm medo? Ainda não tendes fé? E eles perguntam: quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem? Essa é a pergunta central do Evangelho. Quem é ele? Pergunta que nós, os discípulos, não vamos responder intelectualmente. Deus, Espírito puro, né? Criador do céu e da terra, está até certo isso. Mas é uma resposta pessoal, definitiva, decisiva. Quem é ele para mim? Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que transforma a minha vida, que me recria, me faz novo, me dá a capacidade de ser plenamente quem eu sou, de amar, de perdoar, de ser bom. É esse Jesus, eu decido por isso. Se decido por isso, eu dou a minha resposta. A resposta não é falar de Jesus, é viver o que significa seguir Jesus. É muito propício o Evangelho de Marcos, porque ali nós ouvimos muitas vezes Marcos falar que Jesus ensinava, que Jesus estava dizendo isso e aquilo. Olha no início do Evangelho de hoje. Começou a ensinar, muitos escutavam e ficavam admirados, mas Marcos não fala que Jesus ensina. No final do Evangelho, percorria os povoados ensinando, e Marcos não diz. E não é para nos deixar no suspense, não. Compreende o que ele ensina quem compreende o que ele faz. As palavras e as ações de Jesus coincidem, diferente das minhas. Eu rezo, falo, mas nem sempre faço. E é preciso que compreendamos que em Cristo, dizer é viver. Nós vamos dizer quem é Ele com as nossas vidas também. Esse é o objetivo da vida cristã, de nós, da nossa vida em comunidade. Nós demonstrarmos para o mundo que Ele está vivo e ressuscitado, presente. Nós, a igreja, o corpo de Cristo, a presença de Cristo no mundo. A presença real na Eucaristia se torna a presença real de Cristo no mundo por meio da nossa vida, não das nossas palavras, da nossa vida. São Francisco tem a frase famosa dele, né? Ele estava com os franciscanos, né? Eles iam mendigar pela cidade, pregar o reino de Deus, e ele dizia: vamos, preguem o reino de Deus, se for preciso, use as palavras. Se for preciso. Se for preciso. Porque nós vivemos a palavra. Ouvimos lá naquele 12º domingo Jesus questionando que eles não tinham fé, porque tinham medo. Semana passada nós vimos aquele evangelho dinâmico, lembra? Jairo vai, o padre daquele tempo, o rabino, o chefe da sinagoga, minha filha está doente, Jesus vem curar, ele vai, a multidão aperta Jesus de todo lado, e uma mulher doente toca Jesus, ela é curada, e Jesus vira para ela, questiona quem foi, ela diz a verdade, ele fala a palavra: minha filha, tua fé te salvou, te curou. E aí dizem para Jesus e para Jairo, aliás: tua filha morreu, para de incomodar o mestre. E Jesus diz para ele palavras parecidas com aquelas que ele disse no barco. Vocês se lembram que ele disse? No barco ele disse para os discípulos: vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E aqui Jesus diz para ele: não tenhas medo. Basta ter fé. Esse é o discípulo. Ele escuta Jesus questionar: o que você tem medo? Mas em alguns momentos nós ouvimos: não tenha medo. Basta ter fé. Jesus ressuscita aquela menina. E logo depois ele volta para a sua cidade natal, Nazaré. Imagina a fama do homem, né? Ele tinha acabado de ressuscitar uma criança morta. E aí ele chega na sinagoga da sua cidade, no sábado, dia do descanso, provavelmente estava descansando lá, visitando sua mãe Maria, e todos se espantam com a sabedoria dele. De onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que ele faz, que suas mãos fazem, as mãos de Jesus no Evangelho de Marcos, são importantes, né? Falam-nos de Deus. Deus que poderia fazer assim a cura. Fim da pandemia, fim das guerras. Mas ele põe a mão na massa. O primeiro milagre de Jesus, o segundo, ele entra na casa da sogra do Evangelho de Marcos, de Pedro, pega ela pela mão, põe a mão nela e levanta ela.
Semana passada ele pega na menina, nas mãos da menina, levanta, talita cum, levanta, ressuscita a menina. Deus que põe as mãos onde ninguém quer colocar as mãos. E aí, que sabedoria é essa? Que milagres as mãos dele realizam. Mas ele não é o filho do Zé? Ele não é filho de Maria? Não é o carpinteiro que vivia aqui, irmão do Tiago, do José, de Judas, João, Simão? Suas irmãs não estão aqui? As irmãs? Os evangélicos falam, né? As irmãs de Jesus, mas não tem palavra para primo e todo mundo morava junto. A gente fica achando que é casinha, né? Papai, mamãe, filho. As casas eram todas juntas, os filhos, os primos, todos os irmãos. E aí eles ficam escandalizados por isso. É um escândalo para eles que Deus resolveu se mostrar plenamente. E Deus não parece ser aquilo que eu quero. Não. Deus é quem Ele é. E para se mostrar plenamente para nós, Ele se fez um de nós. Na nossa vida, na nossa carne, na nossa pele, nas nossas labutas, nos nossos sofrimentos, até sentindo as tentações que nós sentimos. Jesus foi tentado no início do seu ministério lá no deserto pelo diabo. Não é possível que Deus seja esse cara. Poxa vida, ele é pobre como nós, insignificante, anônimo. Ele cresceu ali e jogava bola com o filho. Eles ficam escandalizados. Jesus não pode fazer muitos milagres lá porque eles não têm fé. Ele se admira pela falta de fé deles. Quem é Deus? Essa é a pergunta. E cada um de nós vai responder. Mas talvez Deus não seja aquilo que você imagina que Ele é, ou que você quer que Ele seja. Não Deus, eu tenho dito isso aqui faz 3 semanas, que faz o que eu peço, o que eu quero, que vem cumprir minhas expectativas, que funciona quando eu preciso dele, quando eu me lembro dele, quando as coisas vão mal. Não tem problema fazer isso, mas Ele quer mais. Ele está no barco. O barco está balançando, mas Ele está lá. É Ele quem pode acalmar o mar, mas basta ter fé. Talvez Ele não dê a cura, como eu disse semana passada. Talvez a morte aconteça. Talvez os problemas continuem. Mas Ele insiste em estar ao nosso lado. Ele faz muito mais do que resolver os nossos problemas. Ele fica ao nosso lado enquanto resolvemos, nos ajudando a resolvê-los. Ele permanece conosco. E a morte, a dor, não são a última palavra. Nós sabemos que Ele ressuscitou e Ele está conosco. E Ele vai nos ressuscitar um dia. O Senhor nos ajude nessa caminhada. Pense nesse dia, nessa Eucaristia, que tipo de Deus está na sua cabeça. Talvez Ele não coincida com o verdadeiro Deus. Aquele que nosso Senhor Jesus Cristo revelou em si na sua vida. Peça que Ele te ajude. E assim te ajude também a ser mais como Ele. Nos ajude a ser mais como Ele. A amar mais, a estar ao lado dos que sofrem, a viver o perdão sem medidas, a compaixão, a solidariedade, a bondade, construindo a paz, o diálogo. Que o Senhor Jesus se revele a nós e nos ajude a ser quem somos chamados a ser. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.